Olá, amigas e amigos. É com muita alegria no coração, com sentimento fraterno, que estamos aqui para mais um dia de reflexão desse lindo projeto que a Casa Augusto Silva nos oferece para trabalharmos a nossa evolução a cada dia, servindo de apoio, de fortalecimento e engrandecimento, né, dos nossos sentimentos, além das boas energias, vibrações que a gente faz mesmo nas distâncias físicas, né? Mas mentalmente próximos. E hoje vamos trabalhar uma obra de Emmanuel, psicografada pelo Chico, obviamente, intitulada Levantar e Seguir. Vamos trabalhar o capítulo 9, que fala sobre aconselhar. Inclusive, é um assunto que nos perpassa a cada dia, a cada momento. Muitas vezes a gente fica se perguntando se deveria ou não aconselhar e quando aconselhar, se realmente estamos usando a palavra certa, porque nem sempre a pessoa está disposta a receber conselhos, né? E aquela que realmente esteja disposta, qual conselho realmente podemos dar ou deveríamos dar, né? Mas aquelas que estão aptas e buscando conselho, possivelmente é mais fácil trabalharmos, né? Dar o conselho quando a gente busca a inspiração do alto e realmente temos propriedade para isso. Essa questão de termos propriedade para aconselhar precisa profundidade, estudo, reflexão, prática sobre determinado assunto. Porque muitas vezes, se a gente só opina, a gente pode desviar a pessoa do bom caminho, ou o caminho que às vezes ela mesma consiga achar de uma forma melhor do que a nossa. E muitas vezes, por uma questão egóica de nossa parte, a gente acaba aconselhando erroneamente por não estarmos com a propriedade, com argumentos, né, e sustentação prática para determinada ocasião. Então, isso é muito importante, isso faz parte da nossa própria caridade, refletir sobre isso e não agir por impulso, né? Por outro lado, o que Emmanuel vem trazer para nós é algo ainda de desapego, né? Aquelas pessoas com resistência a receber o conselho, é isso que a gente vai trabalhar hoje, né? E Emmanuel vem trabalhar a fala de Paulo, que dizia o seguinte: ao homem herege, depois de uma e outra admoestação, evita-o. Então, assim, ao homem que não tem fé, ao homem que não segue algumas regras morais ou dentro da sua religião, da sua doutrina, enfim, dentro do que ele considera suas normas morais, né? Não adianta a gente querer aconselhar, a gente querer advertir. Então, isso cabe para nós, essa reflexão de hoje que Paulo nos traz, né? Então, Emmanuel vem detalhar para nós. E ele começa da seguinte forma: o ato de aconselhar tem a sua época própria, a maneira de todas as causas. Então, tudo tem o seu momento, como a gente já adiantou aqui nas nossas primeiras falas. Isso a gente precisa considerar que a pessoa ela tem o livre-arbítrio, né? Ela tem o livre-arbítrio de pensar, de agir, de se manifestar, de arriscar e de escolher e daí por diante. Então, Emmanuel continua para nós: muitos aprendizes costumam esquecer que se encontram no mundo em serviço de retificação do pretérito e de autoiluminação, estacionando em falsos caminhos. Então, nós, principalmente que buscamos aí conhecimento, que traz, obviamente, maior conscientização e responsabilidade sobre os nossos pensamentos, decisões, palavras, né? Muitas vezes deixamos por esquecer que a gente está aqui para fazer retificação de vidas pretéritas, né? Que a gente está na oportunidade
que não é nada fácil estarmos aqui encarnados, que a fila é grande, né? E isso traz a ocupação de vários espíritos que envolve todo esse nosso planejamento espiritual e toda a nossa vida eterna. Então, quando a gente sabe disso, tamanha responsabilidade, mas muitos outros ainda não querem amadurecer quanto a isso, né? E precisa que a vida, né, o ensine, seja até a pessoa de maior responsabilidade nossa, de maior proximidade. A gente precisa entender isso e precisa trabalhar esse desapego. E muitas vezes ela quer estacionar, né, nesse caminho e não vai ser a gente que vai conseguir modificar essa pessoa. Muitas vezes, né? Aqui a gente não está falando de isentar as nossas responsabilidades de educar, de cuidar, de orientar, de forma nenhuma. A gente está falando num outro espectro, numa camada mais profunda, né? Quando esse espírito aqui entre nós não quer receber determinada informação, conselho, orientação, quando realmente temos propriedade para isso, né? E de uma forma de autoavaliação, sem egoísmo, para saber se realmente estamos nessas condições, né? Então, Emmanuel continua para nós, insistentemente consultados, não percebem a trama sutil que lhes detém os passos e, quando não regressam à vigilância, vão olvidando inconscientemente a si mesmos. Então, quer dizer, eles vão sendo displicentes, né, deixando de lado e vai buscando artifícios para isso. Mas isso daí faz parte também do livre-arbítrio. O que o Livro dos Espíritos coloca para nós na questão 845, quando então é perguntado: não constitui, não constituem obstáculos ao exercício do livre-arbítrio as predisposições instintivas que o homem já traz consigo ao nascer? Então, muitas vezes a pessoa fica aquela desculpa, né? Já tem predisposição a fazer algum mal, ou de ter preguiça, de procrastinar, ou de ter um determinado ato que não é moralmente aceitável, né? Então, seria que não teria uma predisposição para isso, não é uma questão genética, e igual aquela história, né? A carne é fraca, por isso eu errei, né? Então, o que os espíritos respondem? As predisposições instintivas são as do espírito antes de encarnar, conforme seja este mais ou menos adiantado. Elas podem arrastá-lo à prática de atos repreensíveis, no que será secundado pelos espíritos que simpatizam com essas disposições. Não há, porém, arrastamento irresistível, uma vez que se tenha a vontade de resistir. Lembrai-vos de que querer é poder. Isso lembra muito a obra de Leon Denis, né, o problema do destino do ser, que ele diz, e da dor, que ele diz sobre o pensamento em dois capítulos e outros dois sobre vontade. E ele coloca o problema do ser, destino da dor, né, o título adequado do livro. E aí, nos capítulos que ele fala, então, do pensamento e da vontade, ele fala exatamente disso, né? A gente precisa ter a consciência. E a vontade não é um desejo, né? É algo muito mais profundo. E o pensamento é força, é matéria. Então, a gente tem que direcioná-lo, e para isso tem que ter vontade. Então, todos nós estamos aqui encarnados, com certeza a gente tem os nossos vícios morais. Cabe à nossa verdadeira vontade, não só o desejo, né, para fortalecer e destinar, orientar os nossos pensamentos que irão repercutir nas nossas atitudes, né? Mas para isso tem que querer muito, mesmo que a gente tenha alguma tendência. Então isso faz parte do nosso livre-arbítrio, como a gente viu aqui nessa questão do Livro dos Espíritos. E aí, então, Emmanuel coloca aqui para nós, né, que é uma dos principais atributos aí
entre aspas, de consolo para quem não quer aproveitar essa evolução, né? Cada momento, cada segundo. Ele coloca aqui para nós: a preguiça sempre se orgulhou de encontrar uma advogada na complacência fácil. Então, quer dizer, ele já vem colocar aqui para nós que a preguiça, ela sempre arrumou desculpas, né? E aí ele continua: e conferindo-lhe posição de superioridade, nela se apoia para a dilatação de todos os erros. Então, a preguiça e a superioridade. A preguiça faz com que o ego deixe o sujeito sentir o dono da opinião, que ele arruma alguma desculpa, que ele está certo, uma visão de superioridade, que inclusive enxergando outras pessoas com atitudes benevolentes, seguindo as leis da não maleficência, né? Da justiça, igualdade para todos. Então acaba às vezes criticando, né? Achando algum subterfúgio para justificar aí a sua preguiça de ter a sua autocobrança para a sua evolução, né? A sua correção moral. Então aí ele coloca: a primeira, quer dizer, preguiça, deseja uma companhia para os maus caminhos. A segunda, quer dizer, essa sensação de superioridade, aprova em vista da falsa situação de destaque em que foi colocada. Daí o veneno sutil da ociosidade, que sempre busca os conselhos de sua mentora, para fazer em seguida as ocultas o que bem entende, voltando sempre a se aconselhar novamente. Então, quer dizer, o próprio ego faz com que o consciente busque subterfúgios, né, para a pessoa ficar acomodada, para ela se sentir ali anestesiada e não buscar aí as suas responsabilidades, né, das suas corrigendas morais. E isso é bastante interessante, que na obra Boa Nova tem um capítulo que, inclusive, eu já trabalhei ele em outras situações, mas esse capítulo eu achei ele muito importante e para esse tema eu acho que merece a gente voltar nele, que é o capítulo 7 dessa obra Boa Nova, ditada pelo espírito Humberto de Campos. É o capítulo 7, intitulado A Luta contra o Mal. Eu acho que esse capítulo ele é cheio de significados e sentidos, são muitos ensinamentos. E aqui eu vou resumir e direcionando para o assunto que estamos trabalhando hoje, né? Nessa luta contra o mal, então, resumidamente, Tadeu querendo auxiliar nos trabalhos de Jesus, e em um determinado momento em que Jesus sai de onde ele estava ali curando as pessoas, chega uma pessoa obsidiada, totalmente alterada, e Tadeu então tenta curá-la, como Jesus fazia, e não consegue. E Tadeu fica frustrado, né? E quando Jesus chega, ele vai então questionar Jesus, né? Por que ele não consegue, né? E além do fato dele não ter conseguido, por que então Deus não corrige todas essas pessoas, né? E nesses questionamentos, um determinado momento, o autor coloca assim: toda a criação é de Deus. Os que vestem a túnica do mal envergarão um dia a da redenção pelo bem. Acaso podereis duvidar disso? Então ele vem, né, citando Jesus. E aí Jesus complementa: o discípulo do evangelho não combate propriamente o seu irmão. Então é isso que a gente quer trazer aqui. A gente não tem que combater aquele que está com uma atitude inadequada, né? Então olha como Jesus colocou: o discípulo do evangelho não combate propriamente o seu irmão, como Deus nunca entra em luta com seus filhos. Olha que profundidade, e a gente precisa trazer isso para nós. Será que a gente não está querendo ali invadir, né, demais a escolha do outro, né? E por que a gente está querendo tanto essa imposição? Será que também estamos tão certos disso, né? Então aí ele continua, né? Depois que ele fala que o discípulo do evangelho não combate propriamente seu irmão, como Deus nunca entra em luta com seus filhos, aquele apenas combate toda manifestação de ignorância, como o pai que trabalha incessantemente pela vitória do seu amor,
junto à humanidade inteira. Então, ele age pelo fato, pelo conteúdo, pela ideia, não é pela pessoa, né? Porque isso tem o seu tempo. E aí Tadeu continua ali questionando Jesus. Aí, um segundo momento, Jesus responde: Tadeu, jamais ouvidemos o bom combate. Se alguém te convoca ao labor ingrato da má semente, não desdenhes a boa luta pela vitória do bem, encarando qualquer posição difícil como ensejo sagrado para revelares a tua fidelidade a Deus. Abraça sempre o teu irmão. Então, que o tempo todo fala assim, gente, não vai deixar de acolher aquele que precisa. E mais para frente, Emmanuel vai trazer isso para nós também. Continuando, que Jesus disse a Tadeu: se o adversário do reino te provoca ao esclarecimento de toda a verdade, não desprezes a hora de trabalhar pelo triunfo da luz, mas segue o teu caminho no mundo atento aos teus próprios deveres, pois não nos consta que Deus abandonasse as suas atividades divinas para impor a renovação moral dos filhos ingratos que se rebelaram na sua casa. Então, se nem Deus fez isso, espera o momento, por que que a gente quer, então, mudar isso, né? Se aquela pessoa está tão resistente a tudo isso, né? Desculpa. E aí, um outro determinado momento, ele diz o seguinte: só a luz do amor divino é bastante forte para converter uma alma à verdade. Já vistes algum contentor da terra convencer-se sinceramente tão só pela força das palavras do mundo? Então, olha que profundidade, né? Jesus vem colocar para Tadeu. É claro que o capítulo ele vem falar de outros conteúdos, com outras camadas, mas dizendo de uma forma geral assim, Tadeu, cuide de você. Se você não conseguiu tratar aquele doente, você ainda precisa trabalhar algumas coisas em você para você realmente poder servir melhor, né, ao seu irmão. Como a gente vê muitas vezes médiuns sérios, dedicados, precisando estudar, refletir cada vez mais, aprimorar para realmente ser aí um intermediário de comunicações sérias, né? Por outro lado, quando o médio assim não faz, ele acaba muitas vezes prejudicando outros, né? Com mensagens inadequadas, recebendo informações de espíritos não tão evoluídos, e sem falar que esse próprio médio pode ficar, né, com perturbações, né, e ter várias consequências aí. Então, dessa mesma forma, serve a analogia para nós, né? A gente tem o livre-arbítrio de arcar com as consequências, né? E todo mundo tem isso, né, em si, enraizado em si, na sua própria consciência. Então, dentro desse aspecto, né, no aconselhamento, a gente tem que ter o cuidado, né? Até que ponto a gente precisa realmente aconselhar e quando aquela alma está realmente disposta para isso, né? E aí Emmanuel continua para nós, depois que ele fala da questão, né, da preguiça, das pessoas buscarem aí os maus caminhos, né? Então ele reportando-nos ao ensinamento de Paulo, não quereis dizer que a rebeldia ou a ignorância devam ser sumariamente condenadas, quando a própria heresia tem, por vezes, a sua tarefa. Então, quer dizer, a própria incredulidade, a própria. Às vezes até um fanatismo também, né? Não é só uma pessoa incrédula, mas também uma pessoa fanática, cega. Ela não está apta para ouvir. Então, isso já leva ela aí às consequências que cabe a Deus, no seu momento certo, propiciar esse pão que ela está buscando para se alimentar, né? Então ele continua, elas merecem uma ou outra admoestação, quer dizer, uma ou outra, outro conselho ou advertência, né? Que dentro da expressão de Paulo sobre essa palavra de admoestação é nesse sentido, né? Então dá uma advertência, uma orientação. Então ela merece, né? Devem ser credoras de nossa atividade fraternal.
quando realmente estamos aptos para isso, né, gente? Mas, passado o tempo em que nosso concurso era suscetível de lhes restaurar as estradas, não será justo dar-lhes força para a reflexão. Então, quer dizer, vamos seguir os nossos caminhos, né? Vamos contemplar os nossos objetivos, já que aquele terreno ainda não está fértil para receber a semente, né? Como a gente sabe da parábola do semeador. E aí, para complementar aí essa nossa reflexão, na obra Renovando Atitudes, do Francisco Espírito Santo Neto, que é uma obra ditada pelo Espírito Hamed, tem um capítulo que é intitulado Sacudir o Pó, né? E ele trabalha em todos os capítulos, parte do Evangelho segundo o Espiritismo, né? E vem trabalhar dentro desses conteúdos. E aí, em determinado momento, ele coloca para nós, em muitas ocasiões, a título de aconselhar melhores opções e diretrizes, no sentido de esclarecer e priorizar a seleção de atitudes dos outros, que na verdade caberia a eles próprios desempenhar, nós extrapolamos nossas reais funções e limites, transformando o que poderia ser esclarecimento e orientação em abuso e ocupação indevida dos valores e domínio dos indivíduos. Então, muitas vezes, né, a gente quer impor, e muitas vezes é questão do ego nosso. Muitas vezes a gente quer colonizar a pessoa, a gente quer ocupar o que é dela, independentemente do caminho que ela escolhe. Né? Isso é uma questão dos nossos egos e vaidades ali trabalhando, né? Então, olha como ele continua. Sentimos necessidade de corrigir opiniões, indicar caminhos, induzir experiências, privando as pessoas de exercer opções e de vivenciar suas próprias experiências, deixando-as cair e se levantar, amar e sofrer. Estamos, ao contrário, permitindo que elas mesmas possam agariar seus próprios conhecimentos e, dessa forma, estruturar sua maturação e crescimento pessoal. Então, assim, Deus não vai desamparar ninguém, né? Então, olha como que ele vai lá no penúltimo capítulo, finalizando o capítulo para nós. Portanto, se não formos bem acolhidos nos labores que desempenham na seara de Jesus, silenciamos sem qualquer reação aos contratempos e aguardemos as providências das mãos divinas. Então, deixemos, né, que a divindade venha fazer o seu trabalho no momento certo e muitas vezes da melhor forma, quer dizer, na verdade, sempre da melhor forma, né? E muitas das vezes não necessitando de nós, né? Quando realmente não cabe a nós. Então é isso que a gente precisa entender, que a gente precisa ser sempre fraterno, estar aberto e nos estruturar, faz parte da caridade, né? De poder servir, a benevolência para com todos, né? Sem os julgamentos, mas ao mesmo tempo saber os nossos limites. E a partir daí, quando não só um certo limite, mas quando aquele não quer ouvir, não quer receber o conselho, não está apto a isso considerando quando realmente temos a verdadeira propriedade para tal, deixemos seguir, né? Que as mãos divinas vão aconselhá-lo da forma que precisa, né? E então Emmanuel termina para nós essa linda reflexão, tão importante, dizendo: temos igualmente o nosso roteiro e as nossas experiências. Estacionar com elas na falsa atitude de conselheiros seria desempenhar o papel da complacência frente à ociosidade criminosa. Então, que possamos participar de forma fraterna, estarmos atentos para acolher, aconselhar quando realmente estamos com essa propriedade, diante uma alma que queira receber, esteja apta para isso. Quando não está mais, que deixamos a seguir e vamos seguir em frente, fazendo o nosso trabalho, como a gente viu aqui na obra Boa Nova, Jesus ensinando a Tadeu. Você ainda tem muito que curar em si para curar o outro, né? Você tem uma boa vontade, mas trabalhe mais em si, né? Isso.
para que possa fazer. E aquele irmão que não quer ou que está num embate, né, siga em frente e faça o que deve fazer dentro das suas obrigações. O momento dele chegará. Estaremos sempre fraternalmente aptos para acolhê-lo quando for necessário. Bom, amigos e amigas, é com muita gratidão que assim a gente termina mais esse aprendizado, essa reflexão, que eu acho que acima de tudo vem trabalhar muito os nossos egos, né? E com isso a gente estar mais vigilante para as nossas atitudes, para realmente servirmos e ocupar o tempo para jogar a semente quando o terreno estiver fértil. Né? E buscar os outros terrenos, enquanto aqueles que não estão férteis para receber as sementes, que possamos estar ocupados e bem ocupados para levar a semente para os terrenos férteis que muitas vezes estão esperando por nós, né? Que não também não nos percamos, não nos desperdiçamos, né? O nosso tempo aí na ociosidade, na invigilância para realmente servir aqueles que mais precisam. Um grande abraço, que possamos seguir em paz, sempre com elevação de nossos pensamentos. Que o Senhor nos acompanhe, hoje e sempre.